Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Estou gravando essa live na nossa igreja. Nossa live vai subir para o nosso canal do YouTube. Obrigado pelos irmãos que já está inscrito, pelas que já está inscrita. Que Deus abençoe e continue escrevendo lá no nosso canal. Ajuda nós lá a divulgar a palavra de Deus em nome de Jesus, fora e dentro do templo. Estamos na série de Neemias, capítulo 9. Glória a Deus. Caminhando no livro de Neemias. Então vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, Pai, nessa noite, eu, Deus, a pastora Maria de Socorro, Pai. Eu reconheço, Pai, que eu sou pastora de cura e de libertação, Pai. Mas reconheço, Deus, que eu sou pequena, Pai. Meu Deus, sei da onde o Senhor me tirou, meu Pai. Que eu venha diminuir, Senhor. E que o Senhor venha crescer na minha vida, Pai. Cresça no meu cajado, cresça, Deus, no meu ministério, no meu chamado, no meu propósito. Cresça, Senhor, nas minhas pregações, meu Pai. Cresça em nome de Jesus, meu Pai. E nessa noite, meu Deus, eu diminua. Que não seja mais eu, Senhor, mas seja o Senhor aqui no altar da tua igreja. Desce aqui no altar e toma esses microfones. Unge cada microfone da igreja agora, Pai. Desce, meu Deus, aqui nos microfones com a tua graça, o teu poder. Vem ensinar a nós a tua palavra, Pai. Vem abrir o ouvido espiritual de cada uma que entrou aqui nessa noite. Vem ativar os dons, vem ativar o chamado, vem ativar o propósito, ó Deus poderoso. Em nome de Jesus, coloca teus anjos de luz e de fogo na porta da igreja, Pai, para não entrar nenhuma pessoa, meu Pai, que querer vir tirar, meu Pai, a comunhão, meu Deus, da palavra agora, Pai. Blinda, Pai, agora as portas com fogo e com luz, Senhor Jesus. Entra aqui dentro também, Senhor. Passa sobre nós o teu fogo e a tua luz. Conecta nossa mente agora na palavra, Pai. Dá autoridade ao mundo espiritual agora, dentro e fora da igreja. E todo principado, todo demônio, toda legião, toda potestade, todo dominador, venha cair por terra agora. Que a espada de Miguel Arcanjo venha destronar um por um agora. Alabraxeremandarabassuria. Destrona, dissipa sobre cada trono. Que a tua palavra seja pregada agora, Pai. Que haja luz, que haja cura, que haja libertação, que haja renovo, Pai. Ó Deus, enquanto eu prego, faz obras grandes, firmes e maravilha, Pai. Em nome de Jesus, abençoa nosso canal nas redes sociais, Pai. Abençoa cada inscrito, cada inscrita. Vai prosperando ele, ajuda ele a crescer, ajuda ele a alcançar vidas, Pai. Que aonde eu não posso ir, aonde eu não posso entrar, que a minha voz venha entrar, que a palavra venha entrar, cada louvor venha entrar, aperfeiçoa cada dia, Pai. Toca neste homem que vai ouvir essa pregação, toca nesta mulher, honra, Pai. Eles visita a casa deles, dê vitória, dê livramento, Pai. Já te pedimos, Pai, em nome de Jesus, Pai, no poder do sangue do Cordeiro, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Neemias capítulo 9. Louvado seja Deus. Pode a irmã se assentar, que nós vamos lendo os versículos e explicando, para que haja entendimento. Então estamos já no capítulo 9 de Neemias. Vai dizer arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com sacos, e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos. Puseram-se em pé, fizeram a confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais. Glória a Deus. Então, depois que Esdras leu o livro da lei,
que Esdras mostrou a palavra de Deus para os povos judeus ali que voltaram do exílio ali, que estava em Jerusalém. Depois que eles choraram, se alegraram, e houve muita alegria depois da construção daquele templo, depois que aquelas portas foram colocadas, que os muros foram edificados. Esdras leu a palavra e aquele povo se alegrou na presença de Deus, na presença da palavra de Deus. E agora aquele povo sente um arrependimento, porque qual é a função da palavra na nossa vida? É trazer arrependimento para o nosso coração. O avivamento vem dentro da palavra. Quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, que a gente vai guardando no coração, aquilo vai produzindo em nós um avivamento. O avivamento, ele é arrependimento e confissão de pecado. Então aquela palavra gerou naquele povo um avivamento. No capítulo 9, verso 1, onde aquele povo, depois deles ouvirem a palavra, fazerem concerto com Deus, no dia 24 desse mês se ajuntou os filhos de Israel com jejum, com sacos, e trazia terra sobre si. Então a palavra trouxe para eles arrependimento e eles se humilharam. A Bíblia diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. E isso é que aconteceu com aquele povo que estava debaixo da liderança de Neemias. Aquele povo se arrependeram de verdade. Aquele povo se ajuntou, todos ali com jejum, com sacos, e trazia terra sobre si. A palavra mostrou a sujeira que havia na vida deles. A palavra mostrou o pecado deles. E quando a palavra mostra nossos pecados, nossa sujeira, nós vai se transformando em pessoas espirituais. E ali aquele povo passaram a jejuar para se limpar, porque o jejum tem a função de limpeza. O jejum, ele vai colocar a nossa alma no mesmo nível do espírito. E a nossa alma, ela vai dominando o corpo, porque o nosso corpo, ele vai ficar aqui na terra. A nossa alma não. Nossa alma, ela é viva. Ela vai com Deus, ou para o céu, ou ela vai para o inferno. Então, quando nós jejuamos, nós estamos alinhando a alma e o espírito, e a carne, ela vai ficando submissa. E a Bíblia diz que os dois se opõem, a carne e o espírito. Ou nós vivemos na carne, ou vivemos no espírito. E a palavra, ela trouxe para eles um arrependimento. Jejum, sacos, terra sobre si. Então, cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós vai ouvindo, que nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos ter capacidade de nos libertar, porque é a palavra que liberta. Versículo 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé, fizeram confissão dos seus pecados, das iniquidades de seus pais. Então, além daquele povo se libertarem, jejuar, sentir seus pecados, sentir humilhado, porque quando a gente está com Deus na palavra, a gente vai sentindo cada vez mais as nossas desgraças, que é o pecado, a nossa sujeira. E ali, através do nosso jejum, as nossas orações, nós vai se humilhando. E ali vai havendo uma cura na nossa vida espiritual, e vai vindo para a alma, e para a alma vai transformar no físico. E aquele povo, além deles jejuar, se colocar em saco, trazer terra sobre suas caras, sobre si,
eles se apartaram das pessoas estranhas. Para nós viver um avivamento, nós temos que sair fora daquilo que é errado, daquilo que é estranho. Não tem como viver um avivamento, viver nas mesmas práticas. Não tem como nós viver um avivamento aqui dentro da igreja, pular, falar em língua, rodar, sapatear, e chegar lá fora não ter uma mudança, chegar lá fora não ter uma separação. Isso não é um avivamento, isso é fogo estranho. Então que nós venha ter cuidado com as pessoas, cuidado com o que é estranho, porque hoje em dia estamos vivendo esse tempo. As pessoas vão na igreja, mas continuam aliançadas com pessoas estranhas, continua vivendo a mesma vida e achando que lá no céu você vai entrar de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. O avivamento, a palavra de Deus, ela tem que produzir em nós arrependimento. A palavra de Deus tem que produzir em nós o desejo de limpeza, o desejo de pureza. E aquele povo, depois disso, eles se apartaram de pessoas estranhas, puseram-se em pé. A palavra, ela traz posicionamento. Quando nós ouvimos a palavra, que ela entra em nós não quer mais aquela velha vida. Nós não quer ser mais aquela pessoa do passado. Nós chora e através do jejum e da oração nós vamos se transformando num homem novo, regenerado por Cristo. E nós também não vai querer andar com a aliança errada. Nós não vai querer viver uma aliança estranha. Isso é o fruto do avivamento que aconteceu no passado e tem acontecido naqueles que deram lugar e naqueles que vão dar lugar. Vamos posicionando e ali eles se puseram em pé, fizeram a confissão dos seus pecados. Nós devemos, quando orar, confessar a Deus nossos pecados, nossas falhas, quebrar eles na nossa vida. E das iniquidades dos seus pais, nós sabemos que muitas coisas que acontecem na vida dos pais irão repetir na vida dos filhos, irão repetir na vida das filhas. Se não tiver a palavra, um verdadeiro encontro, uma mudança, irmão, aquilo que aconteceu lá no passado vai vindo para a geração futura. Muitas maldições hereditárias, muitos filhos que foram filhos infelizes no passado, pais infelizes, os filhos acabam também muitas vezes se transformando em filhos infelizes, repetindo os mesmos vícios, repetindo as bebidas, as drogas, a prostituição. Na vida sentimental, muitos no passado da família não era feliz, muitas das novatas vai também. Então eles ali confessaram os pecados dos seus pais e confessar os dele. Nós devemos confessar nossos pecados e quebrar os pecados dos nossos antepassados e rejeitar, cancelar e anular. Não querer viver a maldição que houve nos nossos pais, porque Jesus já levou toda a maldição lá na cruz do Calvário. Então nós temos que identificar na raiz da nossa história o que repete, o que repetiu na história dos nossos antepassados. Versículo 3. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Então metade do dia eles liam a palavra e metade do dia eles confessavam e depois eles adoravam. Então nós vemos que
A igreja, ela tem que ter tempo para a palavra de Deus. Nós vemos que a igreja que só canta, louva e não na hora da palavra, é 15 minutos para a palavra. E ali não tem como ter um avivamento. O verdadeiro avivamento vem de dentro da palavra. Aleluia, A palavra Deus. ela é limpeza, a palavra ela é pureza. A palavra mostra nossos pecados, nossas transgressões. Então, metade do dia, eles liam a palavra e também confessavam. E se nós ouvir a palavra e não reconhecer nossas raízes, nós temos que reconhecer quem foi nossos pais, da onde nós saímos, quebrar essa sujeira do passado e quebrar na nossa vida. Então eles ouviam a palavra e faziam confissão dos nossos pecados. Por quê? Porque nós não podemos repetir aquilo que aconteceu nos nossos antepassados. Nossos pais bebiam, nós que é cristão não podemos beber. Nossos pais mentiam, nós cristãos não devemos querer mentir. Nossos pais cristãos prostituíam, nós não devemos prostituir. Se houve infelicidade no passado dos nossos pais, nós não devemos querer. Então, nós, para isso não acontecer, nós temos que quebrar em nós e quebrar lá no passado, dos nossos familiares. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenanani se puseram em pé no lugar dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então, nós temos que ter o avivamento pela palavra. A palavra vai produzir confissão de pecado, nós, dos nossos antepassados, e adoração, que não pode sair do meio do cristão. A adoração, ela quebranta nosso espírito. Quando a gente ouve louvores, o louvor vai quebrantando, vai limpando nós de dentro para fora. E ali eles adoraram os levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então, na presença de Deus, nós temos que ter liberdade para clamar, Aleluia, para Deus. orar, para glorificar, para exaltar. A nossa casa é que nós ora com baixinho. A nossa casa é que nós ora em silêncio. Mas na igreja, na hora do clamor, na hora da oração, nós devemos rasgar nosso coração. Nós devemos clamar a Deus, porque aonde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Então esse povo aqui pusia diante de Deus e eles clamavam em alta voz ao Senhor, seu Deus. Então a gente deve usar o tempo das orações, dos clamores e usar a nossa voz, porque o Espírito Santo ele pega nossas cordas vocálicas para batizar nossas cordas vocálicas, para pôr fogo nas nossas cordas vocálicas. Então, dentro da casa de Deus, nós devemos orar com voz. Nós oramos em silêncio dentro da nossa casa, porque tem vizinho do lado nas madrugadas e a gente não quer acordar as pessoas, então a gente ora no secreto. Mas na casa do Senhor tem que ter liberdade de falar com Deus, assim como aquele povo falava, porque o avivamento traz isso na vida do homem e da mulher. Uma mulher avivada, um homem avivado, ele tem fogo nas cordas vocálicas dele. Ele canta e aquele louvor toca nas vidas. Ele ora e as pessoas de longe sentem que ali tem unção, que ali tem graça de Deus. Então, nós devemos, além de nós escutar a palavra, confessar nossos pecados, além de nós ouvir a palavra, nós devemos clamar a Deus em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabasneias, Serébias, Rodias, Sebinaias, Petaias, disseram: levantai-vos, bendizei o Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Versículo 5. Ora, bendiga o nome da sua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor.
Glória a Deus. Então eles levantavam, eles adoravam a Deus, eles declaravam a Deus, eles glorificavam a Deus, eles exaltavam a Deus. E é para isso que o homem e a mulher é cheio de Deus. É para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Então que possamos também ser essa igreja, uma igreja avivada, uma igreja que tenha a presença de Deus, uma igreja espiritual. E o versículo 6 vai dizer: tu só és Senhor, tu fizeste os céus, o céu do céu, todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, os mares e tudo quanto neles há, tu os guarda em vida, todo o exército dos céus te adora. E ali eles reconheceram que só Deus é o Senhor. Deus é o Senhor acima de todos os governos. Deus é o Senhor acima de todos os presidentes. Só existe um Senhor maior. Todos os senhores da terra vai passar, mas vai permanecer um. Aleluia, Deus. Um que vai ter o livro da vida. Um que tem o livro da vida. Um que vai julgar todas as nações. Então ali eles reconheceram que existia um Senhor. Nós também devemos reconhecer. A Bíblia diz que há um só Senhor, há um só Deus, há um só batismo, há uma só fé. E ali eles reconheceram que só Tu és Senhor. Tu és Senhor Deus que elegeste a Abraão. No versículo 7. E tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Então, quem é que elege o homem e a mulher para servir a Deus? É o Senhor. Quando Deus nos fez, quando Deus nos criou, Ele elegeu cada pessoa que ia passar aqui na terra, cada pessoa que Ele ia chamar, cada nome Ele sabia quem era. Então o chamado vem do Senhor, o Todo-Poderoso. Por isso que o meu chamado e o seu não pode ser relaxado, não pode ser de brincadeira. Não pode nós servir a Deus, não podemos servir a dois senhores. Ou servir a Deus ou servir o mundo. Ou serve o mundo ou serve a Deus. Porque o chamado não pode ser de brincadeira. Quem chama o homem e a mulher não é os pastores, é Deus. É Deus que leva as almas para as igrejas, onde elas sentir luz ali, aonde elas for enraizar ali dentro. É Deus que elege cada pessoa. Não é pastor, não é pastora, não é missionário, não é presbítero, não é diácono. É o Senhor. Por isso o chamado tem que ser feito com dedicação. Tem que ser feito para Deus. Tu és Senhor. Eles entendiam isso. O Deus que elegeu Abraão, tirou de Ur dos caldeus, pôs por nome Abraão. Então é Deus que dá nome a nós, aqueles que vai caminhando com Ele, vai mudando o nome, vai mudando a história, vai mudando a vida. E achaste o seu coração fiel perante Ti. Fizeste com Ele concerto, que Ele daria a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus, dos gigarseus, para darem a sua semente, confirmar-te as tuas palavras, porquanto é justo. Então, quando Deus nos chama, Deus vai olhar o nosso coração. E durante nossa caminhada na terra, nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Que o coração é terra enganosa, para que nosso coração venha a ser fiel a Deus. E se Deus vê que há sinceridade dentro daquele homem, daquela mulher, Deus vai honrar cada promessa que Deus tem falado. Mas se Deus vê que o coração foi chamado, mas o coração não é fiel, não vai cumprir as promessas. Porque Deus não vai exaltar uma pessoa para ele desviar. Deus não vai honrar uma pessoa para ele desviar. A Bíblia diz que onde nós põe nosso coração é o nosso tesouro. Então muitas vezes nós vemos que Deus leva as pessoas para a igreja e elas não rompem na vida. Elas não alcançam nada.
por causa do coração. Nós devemos preparar nosso coração para as bênçãos. Se Deus vê a fidelidade, Ele vai honrando como honrou Abraão. Abraão tinha tudo. Deus cumpriu cada promessa na história de Abraão. A semente dele era rica, tinha fazenda, tinha servo. As mulheres que eram estéril deram luz. Porque Deus achou fidelidade em Abraão. Se Deus olhar lá do céu e ver fidelidade em meu coração, Ele também vai cumprir nas promessas que Ele prometeu. Então nós devemos adorar um só Senhor, um só Deus, para que nosso coração não seja enganoso, como Abraão reconheceu e deu tudo o que Deus queria dele. Deu seu filho Isaac. Quando o nosso coração está limpo, está puro, a gente entrega o que Deus pede para a gente entregar. A gente não tem mais outros tesouros dentro de nós. E Deus pediu a Abraão Isaac, e Abraão não temeu. E Abraão entregou. E Deus honrou cada vez mais e mais. Porque quando nós vai perdendo aqui na terra, nós vai ganhando no reino de Deus. Louvado seja Deus. O 9. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho. Aqui ele fala de Moisés, que também foi um grande homem de Deus, que foi chamado e cumpriu o chamado dele, o propósito dele. Deus fez coisas grandes na vida de Moisés, e mostrar sinais, prodígios a Faraó, todo o seu servo e todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome como hoje se vê. Então, se nós for fiel a Deus, obedecer o Senhor, adorar Ele, humilhar, rasgar nossas vestes espirituais, nosso coração, Deus vai nos dar nome, como teve o nome de Moisés. Moisés foi tão idolatrado que quando Moisés morreu, teve que esconder o corpo de Moisés para não ser adorado pelo povo judeu. E o mar fendeste perante eles, passaram pelo meio do mar, em seco lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. Para terminar o 12 até o 15. E guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para alumiar no caminho por onde havia de. Então, olha o amor de Deus com aquele povo. Mais de 600.000 homens saíram dali, junto com criança e mulher. E Deus, Ele não desamparou aquele povo. Aquele povo no deserto. De dia, aquele povo tinha uma nuvem que refrigerava aquele arraial. De noite, para esquentar o frio do deserto, tinha uma nuvem de coluna de fogo. Então esse Deus, Ele é lindo. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso Senhor, quando nós entregamos nosso coração para Ele, quando nós se humilhamos diante dEle, quando nós se arrependemos, Ele cuida de nós, Ele guia nós. Ele guiou essa multidão de mais de 600.000 homens, criança e mulher naquele deserto. Havia nuvem de... Nós vemos que no deserto não tem... Ali só não tem um pé de árvore. É tudo terra. Mas ali Deus criava uma nuvem. Que aquela nuvem, ela soltava ali aquele refrigério naquele povo. Através de quem? De um homem fiel. Glória a Xarabacanta. Aleluia, Deus! Quando nós somos fiéis, muitos vai provar do fruto. Muitos vai viver daquele fruto.
Por causa de Moisés, um homem de Deus que se entregou. Moisés renunciou. Poderia ser um faraó, ele não quis. Ele quis o chamado de Deus. Ele quis o propósito de Deus na vida dele. E Deus usou a vida de Moisés. Deus fez maravilha na vida de Moisés. Se nós também aceitar a vontade de Deus na nossa vida, nós aceitar o propósito de Deus, nós também vamos ver maravilha na nossa vida, na nossa descendência, na nossa geração. Glória a Deus. Versículo 13. E sobre o monte de Sinais, desceste e falaste com eles, desde os céus, deste-lhes juízos retos, leis verdadeiras, status e mandamentos bons. Então ali, através da fidelidade desses homens, Deus descia naqueles sinais e falava com eles desde o céu, e dava juízo e leis verdadeiras e mandamentos bons. Então Deus, Ele é aquele Deus que Ele dá as leis, porque se não tiver leis, o povo vai se corromper. Se nós não tiver os princípios de Deus, nós não conhecer as leis da Bíblia, as leis daqui da terra, nós se corrompem. Tendo as leis, nós vamos sabendo como entrar nos lugares e sair dos lugares. Então Deus, Ele deu as leis, deu o juízo e os estatutos e os mandamentos bons. E o versículo 14 e o 15, para terminar. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos e estatuto, leis lhe mandaste pelo ministério de Moisés, seu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, água da rocha lhe produziste na sua sede. Lhe disseste que entrasse para possuir a terra, pela qual alcançaste a tua mão, que havia de dar. Glória a Deus. Então Deus cuidou daquele povo no deserto. Deus deu água, Deus deu pão, Deus deu a nuvem de dia, a nuvem de noite, porque eles serviram o Senhor, eles tinham a palavra, eles tinham o jejum, tinham arrependimento, conheciam as suas raízes, eles serviam só ao Senhor, eles adoravam a Deus de verdade. Aleluia! Deus cuidou daquele povo. Quando nós viver isso, nós vamos ter o cuidado de Deus. Quando nós viver a palavra, quando nós se arrepender da palavra, quando nós jejuar, quando nós pôr a cara no pó, sentir humilhada, sentir não nós somos pequenos, que o Senhor venha crescer em nós, que nós venha ter o verdadeiro avivamento na nossa vida, como esse povo aqui teve. Através desse grande avivamento, grandes maravilhas, Deus fez na história de Israel. E está lá Israel até hoje, um povo abençoado na terra, por causa dos seus pais que foram fiéis na fé. E nós também venhamos querer viver uma vida espiritual abençoada, para que quando nós não estiver aqui na terra, a nossa semente venha ser uma semente genuína, abençoada, venha ser suprida por Deus, venha ter os milagres de Deus na vida deles. Então, na próxima pregação, na próxima quarta, nós terminamos do 16 até o versículo 38. Então, aprendemos aqui que o verdadeiro avivamento vem da palavra. Por isso nós devemos ouvir pregações, nós devemos ler a Bíblia, nós devemos querer estudar a palavra de Deus, porque quando nós ouvimos pregação, nós lemos a Bíblia, nós vamos sentir nossos pecados, nós vamos jejuar, orar, para aqueles pecados saírem da nossa vida, nós vamos descobrir aonde estavam nossos erros, nós vamos descobrir nossas raízes, vamos quebrar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos antepassados, e nós vamos aprender a adorar a Deus, e vamos aprender a falar com autoridade com Deus, porque
A gente tem que conversar com Deus como conversa com a pessoa, tem autoridade, contar para Ele o que está passando na nossa vida, na nossa situação, com voz, com vida, clamar a Ele. E aí vai acontecer que Ele vai ter uma amizade conosco. Nós vai ser amiga de Deus. Deus vai ser nosso amigo. Deus sendo nosso amigo, Ele vai confiando no que Ele tem para nós. No mundo espiritual vai se revelando no mundo físico. Então assim aconteceu com Moisés e aconteceu com Abraão. E que assim também venha acontecer com nós. A paternidade de Deus, a confiança de Deus em nós através da palavra de Deus. Então a palavra ela é sempre abençoada, ela é bem-vinda na nossa vida, ela vai produzir arrependimento. Então os irmãos que ouviram nossa pregação, continua lá no nosso canal, escreve lá, dá like lá, abençoa nossos canais, em nome de Jesus, que Deus abençoe cada pessoa que chegou ao final dessa pregação lá no canal. Deus abençoe as irmãs também que estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar agora em nome de Jesus.